Olá, pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir ajuda aí de quem tiver, se está chegando, se estão recebendo tudo direitinho, o som. Boa noite, Igor, seja muito bem-vindo, tudo de bom? Você está me ouvindo aí? Está chegando tudo certinho para você? Tudo certo, Guarinhas? Tudo certo aqui. Boa noite. Vou pedir ajuda aí. A Pati já deu boa noite, conhece a conhecida sua, Igor? Pati, Conheço, Paty, com certeza. Nossa amiga, bem próxima. muito boa noite, Pati. Se tiver mais alguém, puder dar um alô dizendo que o áudio está chegando, que está tudo certinho aí. Boa noite, Bergson Dantas, grande Bergson. Boa noite, Davi Ribeiro. Tá chegando direitinho, tá todo mundo me ouvindo. Boa noite, João, Cláudio. Olha a galera chegando aí. Muito boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. A entrevista do aprovado, Igor Câmara. A gente vai falar muito aí. Igor, que foi um aluno que aprendi muito, conversamos muito e gostei muito de estar te acompanhando. Desde já, obrigado, Igor, por ter aceitado o convite da LS, tá? Está sendo um prazer imenso te receber aqui, já como auditor fiscal. Parabéns mais uma vez pela aprovação e pela nomeação nesse cargo tão desejado. Quando eu comecei a estudar lá atrás, em 2013, mal não sabia direito e comecei a pesquisar, a entender o que era um auditor da Receita, o que era um auditor estadual, e era um momento em que as pessoas queriam muito ser auditores fiscais da Receita Federal. Acho que é o sonho aí de quase muito aluno aí que estuda hoje, vem para a carreira fiscal pensando em Receita Federal, e graças a Deus você realizou esse sonho. Mas vamos dar aí, vamos fazer as honras da casa e se apresente aí para o pessoal. Fale quem é você, sua idade, sua formação acadêmica, se é casado, se tem filhos. Dá um resumo aí da tua vida para pessoa saber, para as pessoas saberem quem é Igor Câmara. Bem, pessoal, boa noite. Me chamo Igor Câmara, como o Oriento falou, e uma pessoa normal de Fortaleza, né? Cursei a universidade pública no campus do PC, na UFC. Meu ensino, acho que vai ser importante falar, né? O ensino fundamental foi em escola particular, o ensino médio já foi em colégio público mesmo. Daí eu parti para a universidade, né? A federal ali, que me deu uma boa base. E, e é isso, basicamente. Trabalho na igreja como missionário. E, enfim, é isso, basicamente. E o que te fez levar, te direcionar para a carreira pública? Desde que você se formou, já estava pensando em carreira pública? Foi família, foi amigo? Tu chegou a pensar em alguma vez e ficou nesse conflito de vou para a iniciativa privada ou vou para a carreira pública? Fala um pouco sobre essa decisão. Bem, quando eu estava na universidade, lá no campus do PC, na UFC, eu comecei a sondar, a pensar sobre esse assunto e eu tinha alguns objetivos pessoais, de trabalhos pessoais mesmo para desenvolver, escrevendo, ou alguns objetivos pessoais mesmo da igreja, algumas coisas que eu tinha vontade de realizar de forma pessoal, digamos assim. E eu cheguei à conclusão que para que eu pudesse realizar isso, né, de certa forma com a independência e dar uma estabilidade para que eu viesse ali a cumprir meus objetivos ali de vida pessoal, a carreira pública era a principal forma de eu alcançar isso, devido à estabilidade, à remuneração, à tranquilidade que isso ia me proporcionar para que eu pudesse desenvolver a minha vida. Top demais. E com relação ao estudo, fala um pouquinho de como foi tua caminhada saindo do zero. Você é um aluno, para quem não sabe, ele já chegou com uma base muito boa na LS. Essa base, conta para o pessoal como é que você fez, qual material você usava, como é que era a tua rotina, se tu estudava de manhã, estudava de madrugada, estudava de noite, como é que foi toda a tua formação de base antes de chegar na LS? Bem, aí a história vai começar a ficar um pouco mais longa. Eu entrei no mundo dos concursos ainda na universidade, quando eu estava na Universidade Federal.
Lá em casa ficou precisando de um complemento de renda. E ali nós fizemos um concurso mais simples, o concurso da Polícia Militar do Ceará. Nós estudamos ali cerca de 1 mês e meio, 2 meses. Na época não precisava de técnicas muito avançadas, a gente simplesmente estudou com apostila, livro de questões, e apesar de não ter estudado ali o raciocínio lógico, deu para a gente ficar na posição 65. E ali nós adentramos ali um cargo simples, ali no serviço público, chamaram uns 3 mil, 2, 3 mil, 4 mil pessoas, não lembro bem. Ficamos ali em 65, adentramos ali o cargo público, começamos a trabalhar e tal, fui deixando um pouco a vida universitária de lado, apesar de depois concluir a faculdade. Alguns anos depois, né, eu prestei outro concurso. Esse outro concurso foi para oficial da Polícia Militar do Pará. E uns amigos meus me convidaram para fazer, faltava 1 mês para a prova. E ali a gente se inscreveu, estudou de forma muito intensa esse período, né? Também não era um cargo que exigia assim, uma expertise muito grande no mundo dos concursos públicos, e ali nós abarcamos aquela legislação e aquele direito penal, processual penal militar, ali durante períodos de 1 mês, de forma bem intensa, toda a matéria, todo o conteúdo. E eu me lembro que faltava 2, 3 dias para ir fazer a prova, meus amigos lá no Pará, lá em Marabá. Igor, você não vem? Me chamavam de proteína. Proteína, você não vem, cara, você vai perder a prova. Aí eu falei para eles, cara, eu estou terminando aqui o Como é que é? conteúdo. Proteína? Eles me chamavam de proteína, não sei Da por onde que que eles me vem proteína por causa de quê? Enfim, porque às vezes a gente viajava para fazer alguma prova, por teste, alguma coisa do tipo, né? Aí E tu levava eu falava proteína. pra galera, a gente tem que conseguir alguma proteína para comer aqui, para a gente chegar mais forte na hora da prova. E aí eles, proteína, cara, chega aqui, tu vai perder a prova, meu, falta 2 dias para a prova. Aí eu falei até pro meu amigo Bino, vou até compartilhar com ele a live. Bino, cara, eu não gosto de fazer uma prova para não passar, né? Pelo menos eu não estava indo na área fiscal, eu quero ir para passar. E eu estou terminando o conteúdo hoje, amanhã de manhã cedo eu pego o ônibus direto para Teresina, de Teresina eu pego outro ônibus direto lá para Marabá, um dia e meio de viagem, eu vou chegar e se eu for, pode ter certeza que eu vou passar. E aí terminei o conteúdo, peguei o ônibus, fui, e ali consegui ficar em 21º naquele concurso. Depois da Nossa. redação, as coisas, fiquei em 12º. Mas não era uma prova de complexidade grande como a área fiscal, né? Como sempre, naquele concurso, a discursiva, ela me ajudou, né? Tinha uma redação, consegui fechar a redação, ela me jogou mais para frente. E só que eu decidi não seguir, não assumir aquele cargo, né? Porque tipo, eu notei que ia atrapalhar a minha vida meus objetivos de vida pessoal, né? E por eu não ter ido, né, eu passei por uma escassez financeira muito grande, mas foi uma decisão que eu tomei, né? Passar pela escassez financeira, tipo, ficar com um carro mais velho, alguma coisa do tipo, passar por algumas restrições, mas para que não, de tal forma que não viesse a comprometer meu objetivo. Meu objetivo que era depois conquistar um cargo público que eu ainda estava decidindo se ia para a carreira de diplomacia ou para a Receita Federal do Brasil, né? Eu estava em dúvida. E ali eu foquei Diplomacia no meu, e Receita Federal. eu tive que, eu pensei bastante, eu pensei muito, eu pensei mais de mês, eu orei bastante, perguntei ao Eterno, e eu fiquei entre esses 2 cargos, ou diplomata ou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Depois de conversar com os amigos, pensar bastante, eu percebi que eu não era bom em negociação, que diplomacia não era minha. Eu percebi que eu tinha um perfil mais técnico, mais focado, mais profissional, e eu decidi que eu queria ser auditor da Receita Federal do Brasil, e por proporcionar uma qualidade de vida, né, muito grande, muito ampla, né, por também não se envolver muito nessa área de crime e tal, não queria também ficar me envolvendo muito com isso, pela questão também remuneratória, e por saber que eu ia poder desenvolver meu trabalho também de uma forma independente, de uma forma técnica, e que ninguém ia interferir ali nas minhas decisões. Eu ia ter autonomia para realizar ali o que eu era competente para fazer. Por isso que eu decidi ingressar aí na carreira tributária aduaneira da Receita Federal do Brasil. Então, tendo terminado, Oriento, lá o concurso lá de 2016, tendo sido aprovado em 2017, deu uns probleminhas no concurso depois,
Eu resolvi não seguir a carreira, tinha que pelar o cabelo, tinha que ficar internado 3 anos. Eu decidi abandonar e eu senti como que uma inspiração divina para continuar estudando. Eu senti que eu tinha que continuar estudando, e ali eu decidi continuar estudando e eu fui me preparar para começar a estudar para a área fiscal, porque eu comecei a pesquisar bastante os materiais, pesquisar de tudo, e eu vi que não ia ser como os 2 primeiros concursos que eu tinha feito, de soldado da Polícia Militar do Ceará e de oficial da Polícia Militar do Pará. Eu percebi que era uma coisa bem além que ia demandar ia ser como que uma jornada, uma maratona, ia demandar uma preparação antes e ia demandar assim um período bem cansativo ali, né, uma jornada bem longa para que eu pudesse vir a ser nomeado. Então passei a me preparar ali no ano de 2017, eu comecei a escolher os professores com que eu ia estudar, na época não tinha assinatura de cursos, tipo ali contabilidade eu peguei um professor em separado, comprei um curso separado ali no início de 2018, constitucional peguei outro, administrativo outro, aí por outro cursinho peguei informática, fui fazendo um mesclado assim de material ali no final de 2017. Quando foi no início de 2018, eu estava no interior do Ceará, eu estava morando em Crateús, né, estava trabalho lá e eu consegui me afastar um pouco. O que foi que eu fiz? Eu comprei uma casa bem simples no interior, tá no pezinho da montanha, na fronteira entre o Ceará e o Piauí. Só que era uma casa bem barata, eu comprei na época, foram 11 mil. E essa casa, Guarita, ela era uma igreja. Essa casa que eu consegui comprar, eu fiz amizade lá com o pessoal. E basicamente eu levei alguns móveis que eu tinha e eu estudava na sala. E por incrível que pareça, eu estudava no altar, depois que eu vim perceber. Eu coloquei minha mesinha de estudo no altar e meu armáriozinho de estudo. Coloquei uma rede também, porque eu geralmente lei seca, eu lia deitado no chão para poupar a coluna, né? Nessa época você era sozinho? Não, estava com minha ex-esposa, na época início de 2018. E ali eu comecei, em março de 2018, a estudar efetivamente para a área fiscal. Ah, Igor, mas você já tinha estudado antes, né? Eu já tinha estudado português, já tinha estudado raciocínio lógico, eu já E tinha estudando por estudado. onde? Nessa época aí, estava estudando por onde? Material de onde? Nessa época era material espaço, alguns professores de estratégia, tinha professor do Ponto, tinha professor do Silvio Sandi. Era um Vasculhando curso. tudo no YouTube também, vasculhava o YouTube. Eu peguei aquele compêndiozinho que o Alexandre Meirelles na época deixava, separando os melhores professores de cada disciplina, comprei um curso aqui, outro ali, fiz um compêndio todo. Em março de 2018 eu comecei minha jornada para a área fiscal. Igor, como era a sua rotina de estudos? Galera, eu queimei os barcos, queimei o navio e eu adentrei para dentro do continente e eu não tinha plano B e nem plano C. Eu sabia que tinha que fazer aquilo dar certo. Então eu fui com tudo, eu fui para vencer ou vencer. Nunca pensei em desistir porque eu não tinha outro plano, eu não podia desistir. Não tinha essa ideia na minha cabeça. Eu tinha que conseguir. E ali eu queimei as esperanças totais em outras coisas, fui para cima, fui para dentro ali dos estudos de 2018. Eu iniciava ali pela manhã, consegui ficar em casa, eu iniciava pela manhã, geralmente 7 horas, 7h10. Às vezes eu acordava bem cedo, 5h15, comprava o leite, né? Lá no interior da vaquinha e tal. 6 horas da Nessa manhã. casa isolada, nessa casa isolada. Isso, consegui colocar a internet, fiz os testes da internet antes de ir para casa, vi que rodava a aula do Era Silvio internet Santos. o quê? Internet a rádio lá? Era uma internet a antena, ela funcionava, eu vi que rodava, eu fiz o teste antes de comprar, que funcionava a aula do Silvio Santos de contabilidade, na época tinha que ser por ele, tá, basicamente. Fiz os testes de internet, eu não, aqui já vai rodar o vídeo do Silvio, aqui vai rodar as aulas, tá, o resto era só por PDF, não, aqui vai dar certo. Eu comprei a casinha lá de 11 mil, botei as coisinhas que eu tinha, botei minha mesinha no altar, e o armáriozinho de livro que eu comprei, a redezinha para ler a lei seca, meu sofá ali era o altar mesmo, e era grande a sala, e os pássaros cantavam, e tinha dia que eu começava antes das 6 horas da manhã, e eram os dias mais produtivos. Se você começa muito cedo, como o professor o Guariento me falou, se você começa a sua jornada de estudos bem cedo, muito cedo,
você tem uma gordurinha, você tem uma vantagem na frente daqueles que não começam bem cedo. Isso aí é, isso aí é a gente que estuda, o Ariento, que já acompanhou muitos e muitos aprovados, primeiros lugares, ele sabe disso. Quem começa o dia bem cedo, antes do dia raiar, muitas vezes aí estudar ali, já tem ali um passo à frente daqueles que não começam bem cedo. Porque durante o dia acontecem muitos reveses, acontecem muitos empecilhos ali que vão te atrapalhar, vão te tirar da rotina. Mesmo eu lá isolado, no meio dos matos, lá no pé da montanha, na fronteira do Ceará e do Piauí, no fim do mundo, digamos assim. Mas o local era Queimadas, o local que eu morava, o nome. Mesmo assim, aparecia algum empecilho, uma vez ou outra, eu tentava evitar o máximo, mas sempre surgia. E ele eu E começava, aí, ia de 6 da manhã até mais ou menos meio-dia. Meio-dia eu parava, almoçava, e ali eu procurava assistir uma série entre 20 e 40 minutos. Um pedaço de uma série de um filme. Se desse 40 minutos, eu pausava ali, fechava, deitava no chão ali uns 10, 15 minutos e voltava para os estudos. Eu percebi que quando eu estudava uma hora, eu assistia o filme, uma série ali, junto com o almoço, uma hora, aquilo ali tirava a minha mentalidade, meu foco dos estudos me atrapalhava bastante. E eu percebi também que quando eu não dava esse quebra ali no horário do almoço, minha mente ficava saturada e não rendia também o suficiente que eu desejava. Então dava esse quebra de 20 a 40 minutos, às vezes numa partida de videogame, às vezes, mas muitas vezes em séries e filmes que demandavam menos minha atenção. Eu ficava ali entre mais ou menos isso, 40 minutos. Depois eu deitava um pouco, na verdade nem deitava, já retornava ali para os estudos ali, já voltava com rendimento menor, à tarde você vem mais cansado, mas se eu tivesse acordado bem cedo ali, eu já conseguia ali fazer o quê? Até mais ou menos 1 hora da tarde, 12h30, 1 hora da tarde, eu conseguia ali fazer umas 3 horas líquidas já, 3 horas e pouco. Aí vinha a tarde, fazia mais 1 hora líquida e o cansaço começava a chegar, era muito quente onde eu morava, não tinha estrutura financeira muito avantajada para colocar ar-condicionado, na verdade a casa não era nem forrada. E Crateús é conhecido por ser muito quente, quente demais, é muito quente, pessoal. E às vezes eu chegava a queimar, que eu ficava tanto tempo sentado na cadeira, tanto tempo, tantas HLBC, né, horas líquidas na cadeira, ficava tanto tempo sentado que queimava assim, onde eu ficava sentado e ficava bem dolorido, e ali eu tentava conciliar com deitado, mas ali eu perseverava, colocava algum gelzinho e ia para frente. E eu estudava todo dia até 16h15. Percebia que quando eu me aproximava da noite, eu ficava sobrecarregado e não rendia no dia seguinte o que eu desejava. E eu percebi que quando eu terminava ali mais ou menos umas 16 horas, 16h10, quando eu terminava mais ou menos ali minha jornada de estudo naquele horário cravado, o que acontece? Eu conseguia usar a noite para renovar minha cabeça, meu pensamento, para deixar ela menos saturada para voltar a estudar no dia seguinte. Então, 16 horas mais ou menos, 16h10 eu parava, dava uma descansada e ia dar uma corrida ali no pé da montanha, subindo a montanha, às vezes ia para o outro lado, no interior, ficava ali bem próximo à fronteira com o Piauí, e perto ali dos Tucuns, né, conhecido. E ali eu corria meia hora, 40 minutos, 1 hora, e eu tentava ao máximo, nesse momento, não pensar nos estudos. Ao máximo, eu tentava, eu fazia de tudo para não pensar, mas meio que eu não conseguia. Eu ficava vindo ideias e ficava pensando, a prova da Receita Federal vai chegar, a prova da Receita Federal vai vir, não vai dar tempo, faltam as matérias tais, tais, tais. Quando a gente destrincha as matérias da Receita, são mais de 20 matérias, e ali eu ficava naquela neurose, ali naquela loucura, mas só que acontece, quando eu já estava voltando da corrida, depois de correr alguns quilômetros, eu já conseguia me desligar mais dos estudos. E ali eu usava a noite para pensar em coisas totalmente diferentes. Ali eu me reunia com alguns amigos da igreja, às vezes a gente orava, às vezes assistia alguma série, filme, eu tentava fazer coisas totalmente diferentes ali da rotina dos estudos. E assim é a noite, né? E assim eu seguia, segunda a sexta. e E, Igor, aí você tinha outras atividades? foi quanto tempo no Sábado, total nessa pisadinha aí, nessa casa? Quanto tempo? vou adiantar aqui que foram 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses. Sábado, Igor, sábado você estudava sábado até 2 da tarde. Tentava e não estudava mais no sábado. E no E domingo, domingo? Igor, você estudava. Se eu estudasse no domingo, eu me arrependia. A não ser que fosse pós-edital,
Se eu estudasse no domingo, eu ficava arrependido, porque eu ficava um pouco mais cansado na semana, então tentava não estudar no domingo. Então ficava ali até 14 horas do sábado. Igor, você tinha outras atividades paralelas quando você estudava nesse período ou depois? Tinha atividades paralelas, mas as minhas atividades paralelas, elas não eram atividades principais, elas eram atividades acessórias. Por exemplo, na minha cidade não tinha academia, né? Então não tinha como eu ir para academia, porque no interior tinha uns pesozinhos e tal. Mas, por exemplo, quando eu fui para uma cidade que tinha academia, quando eu queria malhar, eu malhava. Só que a atividade de musculação era uma atividade acessória. Eu não gastava toda a minha força ali, senão eu ficava cansado para outro dia. Toda a minha força ia nos estudos. A musculação eu usava só como atividade acessória para me manter, né, com o mínimo de sanidade e alguma coisa do tipo. Fiquei nessa pegada no ano de 2018, sábado, 14 horas. Igor, você não fazia alguma coisa diferente para relaxar? Sábado, 14 horas, eu parava, metia um banho ali, eu pegava meu carro, meu paliozinho, e descia para o interior, viajava todo sábado. E eu costumo dizer para meus amigos que estudam que quando você está estudando para concurso, você não pode fazer viagens, principalmente na sua base. Que tipo de viagem você não pode fazer? Viagens que levem de 2 dias a mais. Se você viaja de 2 dias a mais, 3, 4 dias, vai quebrar teu foco. Para recuperar teu foco ali vão ser 3, 4 meses. Então a minha viagem era porque eu me divertia muito ali, fazia umas trilhas ali com aquele meu palio, né? Simplesinho ali, aquele Palio Fire, fazia umas trilhas no meio dos matos, no interior, passava por dentro de lama, às vezes atolava, e às vezes com um amigo empurrava, saía no interior, dormia no interior, lá na casa da minha ex-sogra, ficava lá o dia inteiro no domingo, às vezes ia caçar, às vezes ia pescar, domingo ali se via para me dar aquela, para me esparecer um pouco, né, para mim não ficar somente naquele ambiente de estudos, ia para a igreja às vezes, e ali quando era domingo de tarde, mais ou menos 4, 5 horas, estava me ajeitando para voltar para casa. Então, saía sábado de tarde, domingo de tardezinha, estava voltando para casa, procurava voltar antes das 5 horas, antes das 6 horas, antes das 5. Por quê? Porque se eu me demorasse lá, ia atrapalhar minha rotina de estudos. Eu tinha que estar em casa umas 6h30, 7 horas para descansar, porque no outro dia, 6 horas da manhã, eu tinha que ter começado a estudar. Então, essa foi minha rotina de 2018, máximo de 2018 até março de 2019. Mais ou menos um ano ali, um mês, mais ou menos. E ali eu fui fazer a prova do ISS Guarulhos, em abril, um ano e um mês depois de ter começado a estudar. Eu fui fazer a ISS Guarulhos, eu não tinha estudado ainda o direito civil, porque não dá tempo, quem está estudando para área fiscal sabe que um ano não dá tempo, ainda não tinha visto o direito civil, eu ainda não tinha visto o direito empresarial, mas eu já tinha visto as 6 da área base, da área fiscal, né? Português, constitucional, administrativo, 6 matérias base, tinha visto matemática financeira, tinha visto auditoria, mas não profundamente, tinha terminado contabilidade avançada, contabilidade geral, a análise de balanço. Tinha ali umas 8, 9 matérias ali na bagagem, na mochilinha. Fui encarar o ISS Guarulhos. Aí, essa parte, só para a galera entender, tudo sozinho, por conta própria, estudando, pesquisando material, fechando nessa parte aí, galera. Ele ainda não conhecia a LS, ainda estava estudando por conta própria, pesquisando. Talvez já tivesse ouvido falar, né? Nem lembro se você já tinha ouvido falar, mas era um estudo por conta própria, correto? Isso. Na época, 2019, chegando 2019, para fazer a prova, não tinha ouvido falar da LS. A LS, assim que eu ouvi falar, foi numa live sua agora. Assim que eu ouvi falar, eu estava no outro cursinho, com outro coach, fiquei um mês, era muito ruim. Aí eu fui direto lá, tentar entrar em contato com a LS, tive sorte de ter entrado em contato com você. E aí, entramos ali, foi o maior investimento que eu pude fazer naquele momento ali, foi uma cor do céu. Mas enfim, vamos lá. Eu lembro que você conversou também muito na época, falou, pô, Guarento, eu nem tenho condições de estar investindo tanto assim, a minha conta está apertada, já estou no meu limite do meu limite financeiro, já estou ali respirando por aparelhos, é tudo ou nada e precisa ser agora. E ainda teve essa resenha, né? Mas finaliza aí a história de Guarulhos antes da gente chegar na LS. Vou chegar na LS. Aí, Barinheto, fui lá para Guarulhos e cheguei lá em São Paulo, né, cara? Cheio de japonês. Japonês na porta da prova, japonês na lanchonete. Caraca, meu irmão, um monte de japonês, os japoneses são asilados. Aí eu fui lá, fiz a prova, fiz 87% da prova. Era a primeira vez que tu tinha pisado em São Paulo ou já tinha ido em São Paulo?
Não, sou um cara normal de Fortaleza. Acho que praticamente saí algumas vezes para Salvador. Primeira vez, São Paulo. Sou lá do meio de Fortaleza, do Monteiro. Não saía muito, não, assim. Fui lá para São Paulo, fiz a prova, fiz 87%, sem o civil, sem o empresarial, e sem a auditoria, digamos assim, massificada, sem a contabilidade massificada, mas consegui fazer 87%. Não fiquei satisfeito, lógico, porque a prova estava fácil. E o que acontece? Para eu entrar ali, eu precisava de 91%. E eu costumo aqui soltar o pensamento que se naquele momento eu tivesse na LS, eu acredito que eu tinha passado, porque eram só questões de detalhes e ajustes. Se naquele momento eu tivesse uma mentoria como a LS, eu tinha entrado no ISS Guarulhos. Não sei se teria atingido o meu objetivo de ser auditor da Receita Federal, que era o que eu tinha escolhido para minha vida. Talvez tivesse parado, talvez tivesse ido dar aula, não sei. Mas se eu tivesse com a LS, eu me arrisco a dizer que eu teria passado já com 1 ano e 1 mês no ISS Guarulhos. Porque teria todo um corpo técnico, um especialista de cada matéria ali diferente, para preparar ali um professor me orientando. Eu não tinha experiência, estava ali no meio do nada ali, digamos ali, estudando ali, se esforçando no meio da quintura, e botava um ventilador ali no chão para ficar entre as minhas pernas ali para tentar passar o calor, mas não dava certo. Enfim, com a LS eu teria passado com 1 ano e 1 mês na área fiscal, com quase E aí, certeza. depois de Guarulhos, teve o quê? Depois de Guarulhos, 1 mês depois, eu fiz ISS Jericoacoara. E eu consegui acertar 38 das 40 questões. Errei 2 questões. E eu fiquei em segundo lugar em nota. E aí teve um critério lá de desempate. E eu acabei indo por causa das cotas, critério de desempate. Eu acabei indo para 7º lugar e eram apenas 2 vagas. E o 7º lugar ficava desclassificado e parece que depois teve rolo no concurso. Eu sei que eu dei uma batida na trave com muita força. E era o ISS Jericoacoara, cara. Era muito bom. E lá tinha 2 cargos, né, da área fiscal. Tinha um de 40 horas e tinha um auditor de 20 horas. O auditor lá pagava menos, só que trabalhava menos. Era 20 horas. Tipo, você ia terça, voltava quinta-feira para casa, Fortaleza, né? Ficava lá em Jeri uns 3 dias. E eu não gosto de trabalhar muito, né? De coisa muito não, vou fazer o auditor de 20 horas. Mas, infelizmente, ali, faltaram 2 questões. Com mais uma questão, teria entrado. E aqui vai mais uma dica para você que está estudando aí para concurso de alto nível, para área de controle, para área fiscal, ou até para outros aí de alto nível. Se eu tivesse focado em apenas um dos 2 concursos, ISS Guarulhos, que eu fiz 87%, e ISS Jericoacoara, que eu fiz ali 38 de 40 questões, quase fechei a prova. Errei por falta de atenção ali no português. Se eu tivesse focado em apenas uma das provas, era bem possível, não vou dizer que eu teria passado, mas era bem possível que eu tivesse passado em alguma das 2, porque é o meu que tive que me dividir. Eu perdi muito tempo no ISS Geri, gastei muito tempo imprimindo material. Se eu tivesse aplicado só no ISS Guarulhos, talvez eu tivesse passado, vice-versa. Então, se você é um aluno iniciante, se você é um aluno intermediário, ali, se você tem 1 ano de estudo, 1 ano e um pouquinho, 1 ano e meio, mas você está bem, quer fazer uma prova, não vá ali juntamente com uma prova marcar outra ali e vai estudar junto, porque não vai dar certo, né? Dificilmente vai dar certo. Porque você vai dividir ali a sua pouca bagagem que você tem. Se você quer realmente fazer a prova, tá ali com 1 ano e meio de estudo e tal, 1 ano e 3 meses, vá com tudo em apenas um concurso. Aí você vai ter uma grande chance de passar. Mas se você for querer se dividir, como eu fiz aí, acabei diminuindo um pouco a nota de um, diminuindo de outro. E aí já era maio, né? Já a prova do ISS Guarulhos foi abril, maio foi a prova do ISS Geri, maio de 2019. E aí, em maio de 2019, eu vi que o concurso da Receita estava demorando. Aí, depois desse período, eu não estudei mais nenhum outro concurso para passar. Eu passei a resolver as coisas da minha vida pessoal, os trabalhos da igreja, os trabalhos de missionário. Comecei a desenvolver algumas coisas, só que eu não parei de estudar. Eu fiquei revisando o material da área fiscal e conforme eu ia revisando, eu ia acrescentando mais uma disciplina na minha mochilinha, na minha bagagem. Aí foi com a adição da ITI, de forma mais profunda, a gente estudava, mas fui aumentando ali a base de TI, fui massificando a auditoria, fui pegando AFO, fui juntando cada vez mais disciplinas durante esse período, revisando, e fui cumprir meus objetivos que eu tinha de trabalho na igreja, 2019, 2020. E ali comecei a trabalhar na igreja de Filadélfia ali.
um projeto que a gente tem, Lives, e fui desenvolvendo. Quando foi mais ou menos final de 2021, galera, aí começou a vir na minha cabeça que a prova da Receita Federal estava se aproximando. Eu comecei a sentir, estava bem palpável. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a legislação tributária e a legislação aduaneira e comecei a estudá-los. Estudei ali umas 3, 4 aulas dela. Entrou 2022 ali, eu fui tentando me preparar o clima para estudar. Entrou 2022, eu estava trabalhando também na igreja. Quando chegou ali mais ou menos em março de 2022, abril, abri um edital. Eu ainda não conhecia LS, abri um edital para a Cefaz Amazonas. Eu olhei para o edital, olhei para a prova, olhei para as vagas, olhei para o contexto e pensei comigo mesmo: se eu fizer essa prova, eu passo. Tenho 2 meses para estudar. Se eu botar entre 45 e 60 horas líquidas semana, eu passo. Tenho certeza. E ali, eu me inscrevi ali na Cefaz Amazonas, estava ali já minhas reservas financeiras já no final, basicamente, e tal, ali, eu tinha que fazer algum consignado, estava chegando já, assim, no limite do limite já. E muitas restrições financeiras, e ali a alimentação muito simples, mas ali eu fui encarar a Cefaz Amazonas, e com a ajuda dos irmãos da igreja, que a gente conseguiu comprar passagem. E ali nós estudamos ali, começamos a meter 50 horas líquidas semana. Outra coisa, pessoal, que foi estudar Esse para a área pessoal, fiscal, esse pessoal que tá comentando muito aqui, né? Que o pessoal do. Desculpa perguntar, mas por curiosidade mesmo, o pessoal está comentando aqui, eu não sei pronunciar a palavra que é Iuá dos Exércitos, como se pronuncia o nome? o nome do Altíssimo, Yau, eu sou, no Certo, hebraico. entendi. E é esse pessoal que te ajudou a comprar essa passagem. Foi a vitória da minha vida aí, na área profissional, foi uma vitória da igreja. A igreja que investiu em mim, me ajudou todo esse período. Principalmente aí nesse finalzinho aqui que nós fomos entrar aqui a partir do Cefaz Amazonas para chegar na Receita Federal. O que acontece, Bariento? Eu comecei a colocar 50 horas líquidas de estudo. Outra dica para a galera: compre um cronômetro. Compre um cronômetro. Nas lojas de esporte tem cronômetro. Eu vou usar o do computador. Às vezes o cara esquece. Tem aplicativo de PC, mas às vezes eu esqueci de contabilizar. Não tem como cronômetro. Eu tinha um caderninho quando eu comecei a estudar, e ele eu contabilizava minhas horas de estudo separado por matéria: 2 horas matéria tal, 2 horas matéria tal, 1 hora e meia matéria tal, e eu marcava no cronômetro. Quando eu ia beber água, parava o cronômetro. Quando eu ia no banheiro, parava o cronômetro. Então tem um cronômetro, acho que uns R$ 25, R$ 20 você compra. Eu tive que comprar 2, né? Um quebrou no meio do percurso. Tem um cronômetro, tem um caderninho anotando ali as horas de estudo, vai lhe ajudar, certo? Vai ajudar bastante. Você vai ficar viciado em horas líquidas, anote tudo no caderninho, se orgulhe. Quando chegar no final da semana, some ali suas horas líquidas, se orgulhe, circule ali de vermelho as horas líquidas, veja se está aumentando as horas, se está diminuindo as horas, veja como é que está, né? Ali, Igor, como é que eram suas horas líquidas? Quando eu não tinha costume de estudar para concurso, eu digo 2018, 2019, era 28, 33, às vezes 21, às vezes 16, mas muitas vezes eram 35, 33. O importante era que eu estava ali tentando manter minhas horas líquidas, né? HLBC, horas líquidas, toda cadeira ali, constantemente, anotando, registrando tudo. Enfim, manter um registro das suas horas líquidas vai ajudar bastante. Enfim, comecei a meter, já estava uma experiência, 50, 60 horas líquidas ali para você faz Amazonas de manhã, de tarde, de noite, madrugada, operacinho na madrugada. Larguei a academia. Outra dica, pessoal: não largue exercício físico, não largue a academia quando estiver estudando para concurso, nem pré, nem pós-edital. Né? Você vai se atrapalhar, o exercício físico vai aumentar a sua clareza mental, a sua capacidade de raciocínio, seu bem-estar. Então, você achar que vai ganhar, sei lá, algumas horas líquidas porque deixou de se exercitar, isso, aquilo, é uma ilusão. Você cria para você mesmo, que vai atrapalhar você fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Mantenha uma rotina de estudos físicos diária, certo? Vai lhe ajudar bastante. Então, ali, eu comecei a medir 50, 60 horas líquidas, e eu não vinha estudando com a intensidade muito grande. Quando chegou no segundo mês, chegando no segundo mês, eu peguei um esgotamento físico, mental, e começou a me dar febre toda. E eu tomava muitos remédios, eu ia na farmácia, eu comprava de tudo, vitamina, remédio, e eu não ficava bom da gripe de jeito nenhum. E eu percebi que eu estava esgotado, e não ficava bom, e eu não conseguia estudar porque esquentava a minha cabeça, esquentava tudo, até que papocava a minha boca. Aí eu, cara, eu vou perder a prova.
E ali eu fiquei 3 semanas indo e voltando, tentava estudar, não dava, e acabei perdendo a prova, viagem paga para a Cefaz Amazonas. Não tinha como fazer com um mês de estudo uma prova de auditor fiscal da Cefaz Amazonas com salários brutos de, sei lá, 70, 80 mil, 60 mil, não tinha como. E ali eu levantei a minha cabeça, 2, 3 dias depois, orei, descansei um pouco, uma semana, 2, aí foi que eu vi a prova da Receita, tá chegando. Aí quando eu vi que o edital, que a autorização da Receita estava chegando, aí eu caí para dentro com tudo. Era mais ou menos mês de maio de 2022. E, de fato, em maio, galera, em maio saiu a autorização do concurso da Receita Federal do Brasil. Eu me tremi um pouco na hora. Caiu para quando a prova, galera? A prova só viria em março, né, de 2023. Eu tinha começado meus estudos em 2018. Até a prova foram 5 anos, né? Igor, de forma líquida, tu estudou quantos anos? Entre 2 anos e meio e 3 anos e meio líquidos. É mais ou menos isso, foi mais ou menos isso. Mas nós estávamos ali mais ou menos agora em maio de 2022, aí eu comecei com força a estudar para a Receita Federal, terminar a legislação tributária aduaneira até julho, era meu objetivo. Junho, veio autorização, e eu fui com tudo, e fui colocando as matérias, revisei o comércio internacional inteiro, que eu tinha visto umas 7 vezes, e fui estudando. Quando foi chegando ali em setembro, galera, aconteceu um milagre do céu. Setembro, outubro, e nessa minha rotina de estudos, que eu vim estudando de abril até março, né, de 2023, de abril de 2022 até março de 2023, eu praticamente era uma máquina, era um robô, eu estudava 40 horas líquidas, 35 para cima, 50, 45, porque eu já tinha certa experiência. E, Igor, como era a sua rotina de estudo nessa época? Nessa época eu já acordava um pouco mais tarde, e eu ficava ali de 7 da manhã, de 8 da manhã, 8 e meia, da mesma forma parava, dava quebra para e ficava estudando ali até 7 horas da noite. E eu me arrependo por isso. Porque se eu estudasse até as 4h15 da tarde, eu renderia muito mais. E descansasse ali à noite, fizesse um exercício físico no final da tarde. Isso me atrapalhou. Mas eu segui assim, e quando foi mais ou menos no mês de setembro, outubro, aconteceu um milagre, uma luz do céu, que eu ganhei um processo que eu tinha aberto contra a Receita Federal de restituição do imposto. Eu ganhei R$ 2.000. E como eu não tinha reserva absolutamente nenhuma, e R$ 2.000 na época valia alguma coisa, eu pensei, cara, eu vou usar esse dinheiro que eu ganhei da Receita Federal para entrar na Receita Federal. Eu vou pagar um coach para concurso público. E ali eu procurei, ali é uma das escolas mais conhecidas, se não mais conhecida do Brasil ali, que tinha coach, pesquisei de um lado e de outro, estava desesperado, apressado, e ali entrei naquela escola, peguei um coach, só que era um serviço muito ruim. Tipo, eram metas quinzenais, de 15 em 15 dias, e a meta era uma página do Word que o professor mandava, com as linhazinhas de um ciclo de estudo que, pô, eu aprendi a fazer ciclo de estudo em 2018 com o Diogo, não me lembro o nome do outro, e o Lourinho lá, que foi primeiro lugar da Receita 2012, aprendi com a live deles três, foi muito boa aquela live, aprendi a fazer esse ciclo de estudo. Meu ciclo de estudo era melhor do que o do professor, o coach daquela escola conhecida. Eu, cara, isso aqui não serve não, vou me atrasar. Eu me lembro que ele perguntou se eu estava estudando para ser analista, ou se eu queria fazer para analista primeiro, para depois fazer para auditor. Eu falei que se eu fosse estudar para analista, as minhas matérias já estavam muito avançadas em auditoria, em TI, eu ia entrar em depressão, porque tipo, era como se eu tivesse todo um arcabouço, toda uma bagagem para estudar para uma coisa, para a área de auditoria, e de repente eu fosse regredir nas matérias, eu queria me deixar em depressão. Falei para ele que não tinha condição de estudar para analista, tinha que ir com tudo para auditor. E aí eu abandonei ali o coaching, ali depois de 15 dias, acho que 10 dias, falei com minha esposa, não tem condições, abandonei. Por sorte minha, né, assistindo ali um pouco Netflix, depois andando pelo YouTube, eu vi uma live, cara, do professor Guariento e do professor Rafael Barbosa do Estratégia. E eles estavam fazendo a live, tinha eles dois, tinha mais outro. Aí foi que eu ouvi falar da LS. LS? O que é LS? Aí foi, né, a minha sorte também, aquela luz do céu ali. Começaram a explicar o que era, eu comecei a pesquisar. Caraca, meu, eu tenho que entrar na LS. Aí eu peguei o meu dinheiro, que eu tinha ganhado da Receita Federal, e ainda estava no tempo lá do professor
do outro cursinho lá, do outro coach, e eu apliquei, eu vou aplicar na estratégia. Falei com minha esposa, ela não entendeu muito bem, aí eu, não, ela não entende, mas ela vai entender mais na frente. E ali foi que eu contatei o professor e eu tinha o dinheiro contado para ter mais ou menos ali o período da prova, e eu tive que começar um mês depois na LS, mas o professor, desde o início, desde que eu entrei em contato com ele, ali mais ou menos em outubro de 2022, professor, não tem problema aí, eu sei que você não está com condições de entrar esse mês na LS, mas eu já vou lhe acompanhar, e o professor já foi fazendo a minha rotina de estudos, meu ciclo de estudos, já me acompanhando um mês antes de eu entrar na LS. O professor já foi amigo ali de me dar a mão, de me orientar, de dizer onde é que eu tinha que ficar forte, o edital ainda não tinha sido aberto. Ali ele foi pegando pesado comigo ali, por exemplo, em contabilidade de custos, algumas matérias que tinham ainda que colocar na sacolinha de uma forma mais aperfeiçoada. E ali ele foi aumentando ali o ritmo. Quando foi no outro mês, mais ou menos em outubro para novembro, coisa assim, eu entrei para a LS. Aí o professor começou a me conhecer, começou a aumentar as tarefas, e ali eu fui. No começo eu senti uma dificuldade muito grande na LS, porque as metas eram muito longas, assim, para mim, que não tinha um costume muito, né? As metas eram pesadas, muitas questões, tive bastante dificuldade, assim, no começo, mas depois de um mês e meio, dois, estava adaptado, mas sofri bastante para me adaptar, nunca pensei em desistir, sabia que aquele era o caminho, e eu estava, assim, vislumbrado, encantado com o método LS. Imagina só, um especialista de cada matéria, de cada disciplina lá, vão fazer uma super trilha de cada matéria para você, focado em você. Um professor que lhe acompanha, que era praticamente meu amigo, como se fosse um técnico de futebol e um jogador, amigos e de alta performance, um treinamento de alta performance. A LS é um time de campeões. E se você entrar dentro da LS, o que é que você vai fazer? Eles vão trabalhar, né? Se vocês perceberem que você quer estudar, que você realmente quer passar, eles vão trabalhar para você se tornar um campeão. Então, E se como você é que... tem condições. Fala pro pessoal aí como é que era o contato aí. Tem muita gente que está assistindo ou vai assistir depois gravado no YouTube. Como é que era o contato? Tu tinha dificuldade para falar comigo? Como é que era o contato? A resposta era rápida. Era um contato como um contato rápido, como se fosse assim uma espécie de mestre amigo. Era rápido, falava com o professor me respondia. Lógico que ele é auditor, tem vários alunos, tem as responsabilidades dele, mas nunca o professor se furtou de falar comigo, de me aconselhar, até na vida pessoal ali. O professor muitas vezes me ajudou a isso, não, que foi bem difícil na época, A passei por história muitos do Igor problemas. é muito legal, galera, porque ele passou por várias dificuldades, várias oscilações, e a gente conversava sobre tudo. Eu sou uma pessoa que sou muito próximo dos meus alunos, a gente tem essa relação. Então, eu converso sempre na entrevista inicial com eles, do tipo, eu sei que tem que funcionar isso que ele falou aí, treinador, jogador, eu tenho que saber se o cara tá bem, se não tá, se a aluna tá bem, se não tá. Então tem aluno que fica fugindo, às vezes eu fico tentando cavar para saber qual é o problema, para tentar resgatar esse aluno. E o Igor, graças a Deus, sentava, desabafava, falava tudo o que estava acontecendo, a gente tentava dar uma luz ali, um pouco mais, não sou tão velho assim, mas um pouco mais de experiência, não só de vida, mas de ter ajudado outras pessoas que passaram pelo mesmo processo que ele estava passando. A gente tentava sempre, todo dia, plantar uma semente ali, toda semana plantar uma semente para que ele levantasse a cabeça e a gente fosse. Mas aí ele chegou no momento da LS, tinham muitos buracos, eu um pouco preocupado para saber se ia dar tempo de tampar os buracos das matérias dele, mas ele era muito sagaz ali o tempo todo, sempre disciplinado, sempre dando gás. Teve esse momentozinho de dificuldade de aguentar o ritmo, de fazer um pouco mais de questões, um pouco mais de teoria, mas ele entendeu o processo, aceitou e, graças a Deus, começou a acelerar até que então saiu o pós-edital, né? E fala aí como é que foi sair o pós-edital, qual foi a sensação de toda essa jornada, de todo um sonho até chegar nesse momento. Como é que foi o primeiro sentimento aí com a publicação do edital e como é que estava a vida particular? Se estava funcionando, não estava? Diz aí para o pessoal como é que estava efetivamente a semana que o edital saiu. Eu estava no final assim das minhas reservas monetárias na época e alimentação bem simples, tudo muito contado, não tinha espaço para mais nada. Eu tinha queimado todos os barcos, não tinha plano B e eu tinha que pensar. Não aconselho ninguém a fazer isso. Não faça isso se não tiver. E, e o edital estava bem próximo de sair e ainda bem que tinha o auxílio do professor.
estava sempre presente ali, a gente estudando insanamente, ao máximo ali, se dedicando né, e às vezes ali, de tanto ficar sentado ali, queimava ali uma parte do corpo, aí passava a estudar deitado, às vezes, enfim, ia ali me esforçando e tal. E o edital vinha se aproximando e de repente saiu o edital. Saiu o edital, cara. Quando eu olhei, quando eu fui, eu fiquei com medo de ver o edital, porque eu olhei assim por cima, caraca, caiu a área fiscal misturada com a área de controle. Não caiu, porque se fosse um concurso da área fiscal puro, eu era um exímio fazedor de prova da área fiscal, era especialista em várias matérias da área fiscal, mas não, veio a área de controle junto ali com a área fiscal ali naquele edital. Eu olhei, eu assisti pela madrugada, eu vi o edital pela madrugada e eu passei mal, galera. Meu estômago começou a embrulhar, começou a doer, eu passei mal, porque eu vi o edital. Cara, dá uma olhada no edital do último concurso da Receita Federal. É gigantérrimo, cara. Tem uns nomes assim de coisas que você não sabe nem o que é. Assim, eu não sei se é para assustar, eu só sei que eu passei mal. Depois que eu vi aquele edital, eu fiquei atemorizado 2 dias. Paralisado, assim, sem conseguir fazer nada direito, assim, assustado. E agora, como é que vai ser? Mas aí que tinha a LS. E, digamos assim, a sistemática da LS que ela tem é muito top. Principalmente se você fica, assim, em algum momento, assim, paralisado. Basta você pegar a sua meta semanal e seguir a meta semanal com todo o ímpeto, fazer as atividades extras, fazer mais alguma coisa por fora de leitura de lei seca, segue a meta, foca na meta que vai dar certo. E o professor uma vez falou uma coisa para mim bem interessante. Ele falou para mim algo bem interessante, que foi que ele disse que eu só precisava de uma prova. Só precisava de uma prova, né? Uma prova certa para mim no dia certo. Só precisava disso. E essa prova ia chegar. Então, você só precisa de uma prova. Se você tá você só precisa de uma prova, que essa prova te encontre no momento certo. E você só vai conseguir fazer essa prova no momento certo quando você passar a fazer provas. Quero dar um alô aqui para o Coutinho, que estudou, que trabalhou comigo ali como policial na Messejana. Hoje ele é auditor do Rio, né? Alô, Coutinho. Vou Quem dar. diria, né? Aproveita para dar um alô também. Tem mais gente te procurando aqui. Caio Seixas, grande Igor. Tive o privilégio de te conhecer no curso de formação em Recife. Acabamos caindo em lotações próximas nesse concurso. Boa, Caio. Prazer, meu irmão. Caio é o nosso mestre aí, que preparou aí várias listas de questões aí para a gente, ajudou todo mundo aí no curso de formação. Pessoal, vou dar uma pausa aqui para botar as perguntas aqui, até a gente entrar de cabeça no pós-edital. O pessoal também puder ajudar curtindo a live aí no YouTube, ajuda muito aí depois a entrevista do Igor. A ideia é ser um efeito multiplicador, que o Igor possa ajudar várias pessoas da mesma forma que ele assistiu a live lá atrás, que hoje foi uma das sementes no caminho dele em direção a ser auditor fiscal, foi uma entrevista. Essa live pode ajudar muita gente. Queria pedir para vocês curtirem e compartilharem também com as pessoas. Antônio Rafael Cavalcante. Rodrigo, lá vem ele com a pergunta dele. Pergunta se ele faz resumo. Ele quer saber, mas já antecipando, qual é antes de Igor responder essa pergunta, galera. É aquela história, eu já até sei porque que ele está perguntando isso. Cada aluno tem um perfil diferente, então não tem fórmula mágica. Eu vou fazer um parênteses de algo que ele falou lá atrás que eu não quis interromper ele. Ele falou sobre atividade física. É importante? Ajuda. Porém, tem um parênteses a ser aberto. Se você é uma pessoa sem tempo nenhum, vamos supor, você é um pai de família ou uma mãe de família, tem 2 filhos, estuda mais, trabalha mais do que 8 horas por dia. Se você tiver nessa logística, pode ser que você tenha que fazer a escolha, pelo menos do pós, de abrir mão e pagar para ver e jogar sua saúde no lixo para poder ser auditor ou auditor fiscal. Eu fiz isso e engordei 20 quilos. Tenho problemas de saúde até hoje, mas sou auditor fiscal. Porque não dava, eu tive que escolher esse caminho. É um caminho saudável? Não. É um caminho recomendável? Não. É legal seguir por esse caminho? Não. Mas dependendo é aquilo. Ele fez o tudo ou nada financeiro, ele fez o tudo ou nada de ir para o interior, de se isolar do mundo, são vários tudo ou nada. Então, aquela história da saúde, a imensa maioria, por favor, não abra mão de atividade física, assim como ele disse. Mas analise caso a caso. Se você tiver que ir para tudo ou nada, vai para tudo ou nada e depois a gente recupera. Hoje eu estou pesando
voltei para o meu peso normal, porque graças a Deus tenho uma qualidade de vida, voltei para a saúde, está tudo bem, está tudo, graças a Deus, regulado, mas durante o pós eu tive que apelar e fazer 100. Qual é o link com essa pergunta do Cavalcante? Porque eu bato muito na tecla de, se você não consegue fazer resumo, não faça, porque se está travando você, arrume métodos de revisar mais rápido. Porque tem gente que não tem tempo, pô. Não dá para ficar pegando caderno, caneta e resumindo para o auditor fiscal. Se você tem uma vida, tem que trabalhar, que é pai, tem que ir no supermercado, tem que pagar a luz, e mesmo assim tu quer fazer resumo. Agora, se ele tem condições de fazer resumo, tudo bem. E aí a pergunta dele, agora eu vou deixar o Igor responder. E aí, Igor, tu fez resumo, não fez resumo? Se fez, como é que fez? E se alguém for começar agora, qual é a tua recomendação? Se faz resumo, não faz resumo, fala aí qual é a tua visão de resumo no estudo para auditor fiscal. Você tá estudando, galera, vocês estão estudando para um cargo de alto nível, você vai concorrer com as pessoas mais inteligentes praticamente do país. Aqui do meu lado trabalha o meu colega aqui, ele é formado no ITA. Enfim, você vai ter que usar de bastante eficiência em todos os seus métodos. O que é que eu fazia? Eu tinha uma impressora em casa, você pode baixar, eu imprimia os resumos da aula. Eu imprimia o resumo da aula e acompanhava a aula junto com o resumo. Quando chegava nas questões, e tinha algo nas questões que não tinha na aula, aí eu dava aquele pequeno acréscimozinho, uma frase, colocava assim, CESP 2025, 23, 2022, e a jurisprudência ali que tinha caído ali no resumo. Escrevia. Você pode baixar e escrever digitalmente também. Então, eu imprimia os resumos, ou você pode baixar, e basicamente eu escrevia ali de lado um detalhezinho da questão ali da jurisprudência. E eu também tinha o costume de imprimir as leis, e quando eu imprimia as leis, o que é que eu fazia? Eu lia bastante a lei seca. Eu deixava o verso das folhas, eu encadernava, deixava o verso das folhas em branco. E alguns quadros resumitivos, eu colocava nos versos em branco das folhas. Deixava ali nos versos em branco, e colocava algumas jurisprudências entre linhas. Basicamente, meu resumo ali era dentro das leis, e essas leis que eu havia impresso e tal. Raciocínio lógico, matemática, estatística, tem uma folha de fórmulas e tenha também um caderno com algumas questões selecionadas que você vai ficar sempre refazendo. Isso para aluno intermediário avançado. É mais ou menos por aí. Certo. Só clareando, a dúvida clara dele é: você acha que tem que ler o PDF e começar a escrever, resumir o PDF do lado? Você fez isso em algum momento de ficar lendo o PDF todo e escrevendo do lado tudo que você está lendo? Resumindo? Não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Daí você vai passar, em vez de passar em 2 anos e meio líquido, você vai passar em 7 anos e meio líquidos. 7 anos líquidos. Você vai E ele multiplicar mandou por de 6. novo. Eu quero saber do resumo. Por que isso, galera? Ele é meu aluno e ele briga muito comigo porque eu proibi ele de fazer resumo. Eu falei, Rafael, você não vai fazer resumo. Eu não quero que você faça resumo. Eu quero que você faça. Você vai usar os resumos prontos da LS, você vai usar os resumos prontos do PDF que eu estou te indicando, você vai usar as dicas da LS, você vai fazer algo adaptado em cima das questões erradas. E esquece fazer resumo. A área fiscal, galera, não dá. Pode ser que vocês conheçam alguém pelo meio do caminho que fazia resumo à mão, mas hoje em dia isso é a raridade, é a exceção, e tem que ser uma pessoa que está com todo o tempo do mundo pensando assim, ó, eu posso passar daqui a 5 anos, 8 anos, 7 anos, não estou preocupado. É justamente o que o Igor falou. Se partir para resumir a caneta, vai demorar 7 anos para passar. Fico alerta com relação a isso, pega a dica aí. Vamos dar mais uma passada rápida aqui para várias pessoas aí, vários conhecidos seus que estão aqui falando. Muita gente dando um alô aí, tá aparecendo aí o nome das pessoas. Vá falando aí, você talvez deve conhecer as pessoas. Meus amigos da igreja, com certeza, tem muitos aí, a Paty, Maria, muitos irmãos aí, amigos aí que me deram a mão aí mesmo para atravessar esse mar turbulento aí. Costumo dizer que eu atravessei este mar aí, foi com um barquinho a pique e remo mesmo, no meio do vendaval, e deu tudo certo, graças a Deus. Irmão Danilo. Danilo Maia, a Grazi Thaís, a Grazi, Paty, desde o início aí, a Régia Andrade, minha parabéns, prima, meu afilhado. minha prima e madrinha. Muita gente aí lotado aí, chegamos a bater 50 pessoas, 55 pessoas aí, todo mundo falando.
Sua esposa ajudava nas questões domésticas para conseguir bater 40, 50 horas líquidas? Yuri Minha esposa Oliveira. maravilhosa. Tudo, eu não fazia nada. Assim, basicamente, chegava a mais de 50 horas líquidas. Né, tem algumas coisas na plataforma da LS. Minha esposa fazia tudo, me dava todo o suporte. Nós conseguimos juntos. Esse final aí, que esse de 2021 até 2023, minha esposa me dava todo. Até no momento de estudar, no finalzinho, assim, quando eu estava estudando, tinha dia que estudar no pós-edital, porque eu queria falar um pouquinho. Tinha dias que eu estudava até 2, 3 da manhã, porque o pós-edital foi muito grande. Ela ficava comigo acordada até 1 hora, 2 horas da manhã e tal. E me deu um apoio muito grande, né? Apesar de que já que tocou no assunto, eu não entendia muito bem ali, que a minha rotina de estudo muito insana, muito louca, e às vezes a gente chegava a brigar, chegamos ali mais ou menos ali próximo ali da prova, mais ou menos em janeiro, né? Devido às provas, e eu realmente estava muito chato, tipo, eu estava ali estudando, se tocasse era como se eu levasse um choque, extremamente focado, hiper focado, e basicamente ali chegamos até ela sair um momento de casa e tal. Foi um momento que o professor Guariete segurou na minha mão e disse: Igor, você lutou muito pelo seu sonho aí, pelo seu trabalho, que você vai conseguir, a prova que você vai fazer. Era janeiro, faltava mais ou menos 1 a 2 meses para a prova da Receita Federal. Continua estudando, continua focado, passa nessa prova porque ela vai voltar. E aí as palavras do Guariete caíram como profecia, ela voltou. Poucos dias depois eu continuei estudando, focado, procurei não me abalar com aquilo e deu tudo certo na prova em março. Mas, tipo, basicamente eu tive bastante culpa, né? Tava sendo bastante chato ali, estudando, meio que difícil falar comigo ali pela manhã até a tarde. Foi bem difícil, pessoal. Teve muita renúncia. É o que eu digo para meus amigos assim, que estudam para concurso. Tudo depende da sua vontade. A vontade é tudo. Se você tem vontade de uma coisa, de determinada coisa, se você tem vontade de verdade, você vai conseguir. Porque essa sua vontade vai fazer você, tipo, foi a minha vontade insana, né, de conseguir um trabalho estável para poder desenvolver minhas atividades pessoais e de ir para a Receita Federal, que fez muitas vezes eu não trocar de carro ali para comprometer minha renda. Fiquei ali com um carro velhinho ali. Inclusive, eu dei meu carro agora em julho para um amigo que estava tão velho que eu dei esse carro para ele para poder conseguir comprar um agora em dezembro. O cara fica com esse carro aí, tá muito velho. Dá para o teu pai, leva para o interior lá quando a gente for. Eu dei o carro de tão velho que estava. As minhas roupas já estavam todas rasgadas, assim. Eu tinha algumas blusas guardadas, assim, de sociais, que até eu uso hoje no trabalho. Ficaram guardadas uns 3, 4 anos. Eu não usava, só usava pijama, roupa de casa e estavam tudo rasgado. E também não tinha muito dinheiro extra para comprar roupa, estava rasgado. Os sapatos estavam velhos ali. A vontade de conseguir algo estável e foi que fez eu fazer todo o sacrifício de anos, de 5 anos, teve toda uma preparação, uma vontade insana, uma determinação de aço, que nunca me fizeram duvidar de que eu ia conseguir, eu sabia que ia conseguir, mas o meu grande medo era quando eu ia conseguir. Basicamente era isso, não sabia que ia conseguir, eu tinha que dar um jeito, não tinha outro caminho, não tinha plano B. Foi basicamente isso, Barento. Mas deixa eu terminar lá antes de eu ir para as perguntas. Certo, volta. Tá, e aí o pós, a gente parou no pós. Entramos no pós, a gente teve aquele momento turbulento, você estava com a cabeça, eu tentei te acalmar, conversei muito, expliquei que o jogo tinha virado, mas tinha virado para todo mundo, que você tinha experiência, tinha bagagem, tinha força de vontade. E aí a gente caminhou durante todo o pós, mesmo com esses problemas. Galera, só abrindo um parênteses rapidinho, que eu acho importante esse negócio do relacionamento. Se você está estudando, seja com acompanhamento ou sem, fica a dica. A ideia é sempre do mesmo jeito que ele plantou várias sementes. Eu vou tentar plantar uma semente agora na vida das pessoas. A pessoa que está do teu lado, provavelmente ela não vai conseguir entender o teu processo como completo. A não ser que talvez ela já tenha passado por um estudo muito parecido de alto nível para outros concursos ou para o próprio auditor fiscal. Então, você achar que a pessoa vai entender a sua ausência, a sua chatice,
a sua dificuldade de comunicação, de toda aquela pressão que está em cima de você, a pessoa provavelmente não vai conseguir entender. Ela até quer entender, mas ela não vai conseguir entender. Só quem está vivendo o dia a dia de estudo de auditor fiscal que consegue compreender como que é difícil. Eu tenho aqui alguns casais estudando comigo e eu converso muito com eles que até o próprio casal, às vezes, um tá na pegada maior do que o outro, e aí o que está na pegada maior começa a dar uma de ignorância com o outro que está na pegada mais fraca e começa a chocar. E os dois estão estudando para auditor, e mesmo assim, eu tenho mais do que um casal aqui estudando comigo na LS. E mesmo os dois no concurso público, eles não conseguem se comunicar e se chocam. Então tem que tomar muito cuidado com isso, de entender a outra pessoa que ou não está estudando, ou está numa pegada menor, e saber compreender os dois lados da história. Quem está no momento chato, que está com pressão, que quer ser auditor, entender que é normal, vai ser ignorante, vai dar patada, e não é o que ele quer naquele momento, mas é a pressão em cima dele, é o sonho dele que está ali, acaba acontecendo no calor do momento, e quem está do outro lado, às vezes não sabe entender também, porque é difícil, porque não está vivendo, não entende na pele. Então, se você está passando por um momento desse na sua vida, tenha calma, converse com a pessoa, tente entender os dois lados da história, para que vocês consigam, assim como ele conseguiu, graças a Deus, superar esse momento e está hoje feliz com a família dele, deu tudo certo, graças a Deus. A gente orou muito por isso e acabou acontecendo, mas fecha aí agora sobre o pós-edital, o que você queria falar naquele momento da execução do pós-edital, basicamente focando já no final do pós. E no pós-edital, segui, só que como tinha área de controle, e isso baixou muito minha nota, porque eu tive que dedicar muito tempo à economia, que não tinha visto, mas consegui ver toda a microeconomia, fazer um resumo de microeconomia, imprimindo ali algumas partes, deixando ali uma coisa mais ou menos por cima, e consegui começar a ver a macro, mas não deu tempo de ver a macroeconomia toda. Terminei de ver a contabilidade pública, que é outra matéria que baixou muito minha nota. Eu tive que abandonar algumas matérias, assim, eu tive que estudar pouco algumas matérias que eu já dominava, e isso baixou muito minha nota. Mas eu mantive ali a cabeça, né, mantive a pegada, fui seguindo a método da LS. Sem a sistemática da LS eu não teria conseguido, porque misturou área fiscal com a sistemática da LS e a ajuda do professor, com a luz ali que foi me dada ali naquele momento para que eu viesse a conseguir esse objetivo que estava determinado para mim. E foi se aproximando da prova, eu estudando insanamente, comércio internacional veio maior, tive que pegar várias coisas, por isso que eu já tinha estudado comércio internacional umas 8 vezes inteiras, antes do edital, mas veio bem maior. Acabou que na prova nem se viu muito o que a gente estudou, a prova veio muito maluca, meio aleatória, né? Enfim, mas tinha que ter bagagem, tinha que ter conhecimento profundo de diversas matérias, senão você não ia conseguir encarar aquela prova, você não ia conseguir se dar bem se você não tivesse uma bagagem grande, enfim, tinha que ter a bagagem necessária para conseguir taritos aprovados da Receita Federal. Foi muito insano, 50, 60 horas líquidas, foi se aproximando da prova, eu tentei diminuir um pouco o ritmo, e quando foi chegando a prova ali, tive um problema dentro de casa no dia da prova, ali à noite, acabei que eu não dormi, que eu não consegui dormir. Quando chegava perto de prova, uma coisa assim muito importante, eu ficava muito nervoso, acabava ali tendo alguma discussão e acabei que fiquei até 4h30 da manhã ali, praticamente, acordado, resolvendo as coisas, e deitei um pouco ali, umas 4h40, 4h30, tentei deitar um pouco, quando foi 5h30 levantei para fazer a prova, antes de 5h30 já estava me levantando, já para me preparar para ir fazer a prova sem dormir, só que eu estava muito confiante, porque eu tinha uma bagagem muito grande. Antes da prova, eu extremamente confiante. Não, vou lá, vou passar, está determinado para mim, eu vou passar e ponto final. Bagagem muito grande, só que quando eu cheguei na prova, e eu vi a prova, e bateu o sono, e a prova não estava fácil, aí meus olhos começaram a lacrimejar. Caraca, eu não vou passar, cara, e agora, como é que pode? E eu comecei ali por administração geral e pública, e vinham 3 itens, geralmente, e tinha alguns itens que não estavam fáceis, que atrapalhavam as resoluções de questões, e eu não tinha dormido, eu cochilava na prova, aí eu batia no meu rosto,
mexia no olho, tentava acordar, jogava água no rosto, e a prova estava densa, a economia não veio fácil, consegui livrar as duas questões de economia, consegui, né? Teve professora de cursinho que acertou 2, 3, professores erraram bastante também em casa. A prova veio difícil, meu emocional foi lá pro chão, meus olhos lacrimejaram, eu chorei durante a prova. E ali eu fui fazendo o máximo que eu pude, o sono foi batendo, eu, caraca, eu não vou passar, não tem como, não é possível isso, cara, eu estudei demais, eu me preparei demais, eu tenho que passar. Foi quando eu parei, respirei bem fundo, trinquei os dentes e disse, cara, eu tenho que passar, eu tenho que dar um jeito. Eu já estudei, eu tô com conteúdo aqui, eu vou dar um jeito. Aí eu fui pro banheiro, né, lavei o rosto, tomei uma água, né, agradeci ao pai ali pela, mesmo sem ter passado ali, pela vitória que ia passar naquela prova. Levantei a cabeça e fui para cima da prova. Quando eu cheguei na prova, eu já tinha perdido bastante tempo, mas eu pensei, o que é que eu tenho que fazer para passar? Eu tenho que fazer um mínimo de cada matéria. Aí já fui para economia, estava extremamente difícil, mas só que eu estudei belicosamente ali a microeconomia, livrei as duas questões, fui logo para estatística, livrei as duas questões de estatística, não dava tempo, devido à minha perda de tempo no início, fazer todas as questões. Já livrei estatística, e fui livrando uma matéria, fui livrando outra, o inglês estava terrível, eu não tenho uma profundidade tão grande no inglês, fui livrando, e a prova não era tão longe da minha casa, na UES, moro no meio de Fortaleza, ali fica perto de tudo, peguei meu carrinho velho, fui para casa, tomei banho, almocei, tomei um café, aí fui para a prova da tarde, mais confiante, tentei esquecer da prova da manhã. Minha esposa me notou muito triste, né, ali no momento do almoço, mas voltei para a prova da tarde, tendo esquecido a prova da manhã, tentando não me lembrar do que tinha acontecido, para tentar fazer o máximo dali em diante. E à tarde era a minha cereja do bolo, porque eram matérias mais fáceis, era direito tributário, administrativo, constitucional, direito previdenciário. Galera, se for fazer prova da Receita, estuda logo direito previdenciário, tá? Para aumentar um pouco a tua nota. Não deixa para depois, não. Certo? Eu deixei para o pós-edital. Não foi bom. Veja antes, vai aumentar um pouco sua nota, vai aumentar, digamos, a sua classificação. E qual foi a minha estratégia na prova da tarde? Cara, minha nota está baixa. O que é que eu vou fazer? Eu vou explorar o que eu sou bom. O que é que eu sou bom? Eu sou bom em escrever, eu sou bom em peça técnica, eu sou bom em redação discursiva. Aí, qual era a minha estratégia que eu coloquei na minha mente? Eu vou baixar um pouco minha nota aqui nos direitos aqui, vou fazer umas questões meio que por cima e vou deixar umas 3 horas para escrever as peças técnicas. E assim eu fiz, calculei, pensei na minha mente, viu aquela luz, deixei bastante tempo para as peças técnicas, e ali com as peças técnicas foi que eu consegui ganhar boas posições, ali direito tributário e direito administrativo, só que a prova foi muito exaustiva, já ia dar 7 da noite, e eu me lembro que fraquejei. No finalzinho da peça técnica, dava para ter escrito melhor umas questões de direito administrativo, dava para ter buscado mais pontos. Quando você estiver fazendo a prova da área fiscal, geralmente é um dia inteiro, ou geralmente são 2, São Paulo 3 dias, dê o seu gás até o final, certo? Até a última vírgula, o último ponto da discursiva, veja cada detalhe, veja o máximo que você pode escrever, né? Você tem que ter um teste de vontade alta, uma força de vontade alta, para você conseguir ali se dedicar até o máximo, até o ponto final ali da última peça técnica, da última redação, da última discursiva. Por quê? Porque um detalhezinho ali faz você ganhar 5 pontos, 10 pontos, 15 pontos e vai jogar você lá para cima. E eu fraquejei aí, perdi alguns pontos ali na discursiva, mas só que eu já tinha feito a discursiva quase toda, as questões, entreguei a prova, pensando que não ia passar, voltei para casa muito triste, rebolei os resumos de imposto de renda. Minha esposa perguntou se eu tinha passado, eu falei para ela que achava que não. E tinha feito uma prova. Mas aí, para minha surpresa, né? Alguns meses depois, o Ariento estava dirigindo o carro, voltando do centro, né? Já tinha feito estava estudando para Cefaz Mato Grosso, creio eu, né? Mato Grosso. E o Ariento ligou para mim informando que eu tinha passado. Naquele momento não caiu minha ficha. E foram passando ali alguns minutos. Aí foi que eu fui ficando feliz, fui caindo na minha ficha. Caraca, meu, dirigindo meu carro, velho. Será? Eu passei na Receita Federal? Como é que pode, cara? Eu passei naquela prova, que milagre grande, meu amigo.
e foi dando a alegria e tal, mas aí foi entrar, né, a jornada aí para ser nomeado também foi bem pesada, bem difícil, foram 2 anos. O Arieta aí foi super amigo mesmo ali, incentivou a gente a continuar estudando, né? Mas a gente decidiu esperar aí pela Receita, a gente estava desenvolvendo os trabalhos da igreja e a gente resolveu trilhar esse caminho aí, continuar trabalhando como missionário da igreja, esperando aí a nomeação da Receita Federal. Eu tive ajuda aí dos meus amigos aí no finalzinho aí, do Davi, do Moisés, do Vandier, da igreja aí no final do processo, da minha esposa, de todo mundo aí, para que tudo desse certo. E graças a Yal deu tudo certo, graças a Yal deu tudo certo, tudo correu bem. Mas queria dizer para você que não foi fácil, nem foi difícil. Foi muito, 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 foi difícil assim, em vezes. Foi muito difícil. Até chegar a ser nomeado, hoje estou muito feliz aqui, demais aqui. Coloquei como minha primeira opção a cidade de Tabatinga, no Amazonas. Posso fazer escala e posso ficar voltando para minha cidade, que é Fortaleza. Vou poder ir para o meu kitesurf, vou poder estar perto dos meus parentes e familiares em Fortaleza, ao mesmo tempo trabalhando aqui. Já fiz meus primeiros autos de apreensão, minhas RFFPs aqui já estou fazendo. E somos 3 auditores aqui, um analista. Estou super feliz aqui com a estrutura da Receita Federal, feliz. Fui convidado para várias festas da Receita. Conheci muitas pessoas incríveis e valeu a pena, pessoal. Valeu a pena. E acabei de chegar na casa, na Receita Federal, super realizado, super feliz. E meu pensamento aqui na Receita Federal é poder contribuir com o órgão e poder contribuir com o Brasil, né? Um órgão tão importante aí para o nosso país. Vim aqui, né, para deixar o meu simples depoimento aqui para a galera. Não podia deixar aqui o meu agradecimento também ao professor Guariento, que sempre foi nosso amigo antes da gente entrar na LS, depois que a gente entrou na LS, quando a gente saiu da LS, fez de tudo ali para a gente continuar estudando. Deixar o meu agradecimento ao professor Leandro, que fundou a LS, também deu uma festa ali para a gente lá em Cuiabá, né, na Cefaz Mato Grosso. São pessoas muito legais, são extraordinárias. Aconselho vocês a se aproximarem da LS, a se envolverem, né? Você vai entrar para um time de campeões. Se puder fazer esse sacrifício, faça esse sacrifício. Porque, galera, em 2 meses de trabalho, pô, aqui, depois de 2 meses, eu vou pagar todas as minhas dívidas praticamente. E, tipo, está na LS ou não está na LS? Digamos, vamos pensar aqui racionalmente. Você não está na LS, ou num acompanhamento muito profundo, fazendo um estudo ali muito sério, pode fazer com que você não passe em um concurso que você vai passar 2 anos depois, 1 ano e meio depois, 6 meses depois. E aí será tipo 2 anos, 1 ano sem salário ali que você vai ficar para ser nomeado e tal. E ali, às vezes, ali um concurso pesado, como uma Cefaz, por exemplo, de 100 vagas, 80 vagas, 70 vagas, ali um trabalho personalizado para você da LS, o que é que vai fazer? Vai aumentar a sua nota, vai dar uns pontinhos a mais, vai fazer você ser chamado mais rápido. E em 2 meses você vai pagar tudo que você gastou no mundo dos concursos. Tudo que você gastou. Então, se você tem condições de fazer um sacrifício e adentrar numa consultoria, né, que foi a primeira, né, e acredito que é a melhor do país, como a LS, cara, entra, você não vai se arrepender, depois de 6 meses, 1 ano, você vai notar que seu nível evoluiu assim de uma forma drástica, grande, e você está bem próximo da sua aprovação. É o conselho que eu quero te deixar aqui para você. Galera, a gente está chegando perto do final aí, foi incrível, uma história linda de vida. Igor, queria te agradecer a oportunidade, mesmo em estar aí no trabalho. Para quem não sabe, ele parou aí, deu uma parada no trabalho para poder estar aqui com a gente no local de trabalho ainda, mas é muito daquilo que eu falo com as pessoas, do tipo, agora você está no trabalho feliz, aquilo que você tem sonhou, ele com certeza está sorridente, está feliz aí. Se tivesse que passar a noite toda fazendo auto de apreensão, de plantão, ia ficar cansado, mas ia ficar cansado, realizado, feliz, acordar no dia seguinte satisfeito por ter feito aquilo que ele sempre quis ser, que trabalhou para ser. É um cargo sensacional. Ser auditor fiscal da Receita Federal provavelmente vai motivar centenas, milhares de pessoas aí que vão assistir essa entrevista pelo YouTube. Obrigado por acreditar no projeto.
Obrigado por toda a calma e paciência para me ouvir em todas as conversas e me dar um voto de confiança. Aqui a gente preza muito com isso, que é o que o Igor falou, a gente sabe que são seres humanos, que é uma vida, e quando ele chegou aqui para conversar e eu vi a história de vida dele, que ele chegou insatisfeito, deu uma orientação anterior, a primeira coisa que vem na minha mente é, poxa, eu preciso ajudar com todas as minhas forças essa pessoa, porque se eu tivesse na situação dele, vivendo o que ele estava vivendo, apertado, a minha caminhada foi toda diferente, eu já era oficial de marinha, tá ali minha espada de oficial de marinha, capitão-tenente, já eu tinha condições de pagar a LS. Ele não tinha condições de pagar e não tinha condições de errar, ele não podia errar. A gente tinha que passar, era tudo ou nada, era muita coisa em jogo ali. Então, foi uma história para ficar eternizada e para motivar todas as pessoas de refletir também, fazer com que as pessoas façam uma reflexão do tipo, olha para a sua vida, como é que você está estudando, como é que você está e olha o que ele passou. Onde é que ele foi lá para o interior, no meio do nada, sempre faltando dinheiro, pedindo ajuda de tudo quanto é lugar, tendo um avião sendo pago por amigos, por igreja, pelas pessoas que gostam dele, que apostavam no potencial dele, e você às vezes está aí com a vida ganha, com tudo bem, e não está dando valor, e não está agradecendo, ou não está fazendo por onde e acha que vai ter a graça que ele teve. A graça que ele teve foi fruto de tudo que ele plantou, de tudo que ele fez. Eu sempre falei com ele, falei, é aquilo, a tua prova vai chegar, Igor, ela tem que chegar, você fez por merecer, não tem como. Fez a prova todo diferente do que a gente planejou, não dava, mas uma reflexão também sobre o que ele falou mesmo que tudo dê errado, mesmo que vá por água abaixo, a execução de prova pode te salvar. Olha como ele foi frio e calculista de olhar para aquele cenário e falar, cara, eu preciso sobreviver nessa prova. E foi eliminando os mínimos e sobreviveu. Eu tenho hoje um aluno muito bom que eu sofro com ele todo santo dia, porque ele tinha nota para ficar entre os primeiros colocados da Receita Federal e ele foi derrubado em estatística. Muita gente foi derrubada em estatística e economia. E o Igor teve sangue frio de ir lá e falar, vou livrar a estatística, vou livrar a economia, e essa prova eu vou sobreviver. Graças a Deus sobreviveu e hoje é auditor fiscal da Receita Federal. Então tome muito cuidado com essa fase da sua preparação. Na hora da prova, tem que ser frio e calculista. Não adianta saber tudo de tudo, senão raciocinar na hora da prova também de como é aquela prova e como você tem que se comportar. E aí, finalizando, Igor, seja muito feliz. Um beijo em toda a sua família, um beijo em todos os seus amigos. Espero que a gente possa, quando eu estiver para Fortaleza, vou te mandar mensagem para a gente se ver. E quando você estiver por aqui, por Recife também, se resolver tirar férias com a esposa, É princesa ou é príncipe? A sua filha? A Yasha. Yasha, certo? Yasha, que Deus louve sua vida com muita saúde, com muita felicidade, que vocês aproveitem bastante tudo isso. Obrigado a todas as pessoas que tiveram. Foi uma das entrevistas que eu mais tive gente ao vivo até o final. Aí batemos 45, 50 pessoas. Obrigado a todos vocês que ficaram até o final. E deixa aí sua despedida, seu recado final para o pessoal. Faça o fechamento. Auditor fiscal da Receita Federal, Igor Câmara, tudo de bom para você. E pode dar aí sua despedida e fazer o fechamento com o pessoal. Quero deixar aqui meu agradecimento, né? Também à minha esposa, que foi maravilhosa aí durante o processo, me deu todo o suporte, a igreja. A vitória não é minha, a vitória é da igreja aí, que me deu o suporte em todo esse processo. E quero falar para o concurseiro, cara. Para o concurseiro aí, cara, o que vai determinar é que tu vai passar a tua vontade. Se tu tem vontade, tu vai dar um jeito. Tu vai dar um jeito. E tua vontade vai ter que resistir, muitas vezes, durante anos a fio, durante a tempestade, a nevasca, durante o calor quente. Se a tua vontade permanecer forte, inabalável, de forma constante, por anos a fio, tu vai conseguir aí entrar em um cargo de alto nível. Mas se tua vontade fraquejar, né? Tudo vai depender da tua vontade. Se tu quer, cara, tu vai conseguir. É isso aí que eu gostaria de deixar de mensagem aí para a galera que está estudando aí para concurso público. Obrigado, Guariento. Obrigado, galera aí, por acompanhar. Louvado seja o Altíssimo aí por essa vitória. Louvado seja Al, louvado seja Alcha. Obrigado, Guariento.
Tudo de bom, galera. Uma excelente noite para todos vocês. Que vocês sigam em busca do sonho de vocês. Fica aí meu forte abraço e mais uma vez obrigado, Igor. Tudo de bom. Que a gente possa se ver presencialmente, encontrar nossas famílias e tirar um final de semana para descansar. Se Deus quiser, a gente vai realizar esse evento. Tudo de bom aí, cara, e seja muito feliz no seu cargo que você tanto sonhou. Forte abraço, galera, e tudo de bom. Tchau, tchau.